Oi, meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te contar algumas coisas sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, bora lá! Bom, antes de qualquer coisa, eu queria deixar muito claro que eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre o assunto, assim como eu fiz sobre a República Velha. Porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e a maior parte de vocês disse que preferia essa sequência de vídeos do que um vídeo mais longo explicando. Então é isso, guys, só deixando isso claro. Então, nessa sequência de vídeos eu vou abordar alguns assuntos sobre o tema. Então eu vou falar dos fatores gerais, eu vou falar sobre os antecedentes, eu vou falar sobre o decorrer da guerra e eu vou falar sobre o fim da guerra. Então uns 4 ou 5 vídeos sobre o assunto aí, pra gente conseguir explicar tudo direitinho. Tá, então vamos lá. Esse primeiro vídeo, logicamente, eu vou te falar o porquê dessa guerra. Sem falar os antecedentes ainda, eu vou te falar os fatores gerais, os fatores pontuais pra que acontecesse essa guerra. Então vamos lá. Contextualizando aqui, a Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento que marcou o fim do século XIX e deu início ao século XX. Porque até o século XIX, assim, a Europa estava vivendo um momento muito próspero que foi chamado de Belle Époque. Cara, gastei toda a língua que eu não tenho aqui, que eu nem sei que língua é essa. Enfim, traduzindo para o claro e bom português, Bela Época. Então a Bela Época foi um período em que os países europeus não tiveram nenhum atrito, nenhuma guerra entre si, e a burguesia da Europa tava assim, esbanjando dinheiro, entendeu? Tava vivendo às custas da exploração do proletariado europeu, inclusive é um período bem crítico para os trabalhadores nessa época, mas a burguesia tava nadando em dinheiro, tava super feliz, rica e esbanjando mesmo. Só que isso tudo acaba em 1914. Aí você me pergunta, Gabriela, por que, Gabriela? Eu vou te explicar. Porque começou a dar um monte de treta ali na Europa, coisa começou a ficar meio tensa. Aí eu vou te explicar isso agora direitinho, em detalhes. Então, pro início dessa Primeira Guerra, a gente tem fatores gerais e fatores específicos. Os fatores gerais eram: a gente tinha uma disputa do mercado internacional pelos países industrializados. Por quê? Com a expansão do capitalismo, esses países precisavam de um mercado consumidor, certo? Certo. E eles começaram a produzir muito mais do que eles consumiam. Então, assim, o mercado interno já não estava dando vazão para a quantidade de produtos que eles produziam. E aí eles queriam expandir o seu mercado de consumo para o mundo. Então, alguns países, vários países queriam fazer isso, mas os principais, assim, que tratavam sempre por isso era a Grã-Bretanha e a Alemanha. Um outro fator geral aqui é os atritos entre as grandes potências por questões coloniais. A Alemanha, Itália e Japão chegaram um pouco atrasados ali na corrida neocolonialista e eles queriam mais colônias, porque eles não estavam satisfeitos com as colônias que eles já tinham, beleza? Uma outra questão aqui é o nacionalismo exacerbado. A gente vê que a Europa inteira tá fazendo campanhas de incentivo a meu país é o melhor, entendeu? E aí isso gera um pouco de xenofobia, isso vai gerando alguns atritos dentro da população, então a população ela vai se inflamando de nacionalismo e não queria saber de outras nações, entendeu? Os governos estavam fazendo isso tudo para que a população apoiasse uma nova guerra, entendeu? Para que a população se engajasse nessa guerra. Assim, só se preparando para uma possível guerra na época. Mas a real é que todos os países da Europa queriam uma guerra para resolver os conflitos que eles tinham com outros países. Então essa guerra ela ia estourar de um jeito ou de outro por um motivo ou outro, entendeu?
E aí, o que é que acontece? A gente tem fatores específicos, fatores pontuais. Então a gente tem a França, que ela tem essa questão da, como é que chama? Revanche. Ela se sente no direito de ter uma revanche contra a Alemanha depois da Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu de 1870 a 1871. Então foi um período curto, mas que trouxe consequências não muito legais para a França, porque a França teve que se desfazer do território da Alsácia-Lorena. Cara, esse território é um território assim, você vai ver nos livros de história, ele é disputadíssimo. Aí você vai entender o porquê, é porque dá dinheiro, entendeu? É sempre assim. Se o negócio der dinheiro, ele é disputado. E aí, a França então queria uma revanche contra a Alemanha. Então a gente tem a primeira treta formada aqui, França versus Alemanha, tá? Agora a gente vai para a segunda treta, Itália. O processo de unificação política tinha ocorrido no século passado, ou seja, no século XIX. Então ela queria incorporar ao seu território as cidades que não estavam libertas ainda. Então deixa eu te explicar. A Itália, ela antes de ter o processo de unificação política, ela era uma parte da Áustria-Hungria. Então a gente tem um movimento separatista aí. A gente tem a Itália, que antes era parte da Áustria-Hungria, e a Itália decide sair. Não decide, né? Rola uma guerra ali e tal, aí a Itália consegue sua liberdade. E depois que ela consegue sua liberdade, ela quer pegar alguns outros territórios da Áustria-Hungria pra ser um território maior, entendeu? Ela queria terras que a Itália queria, chamavam Trento e Trieste. Perdoa a dicção aqui, que eu não sei bem que língua que eu tô falando, entendeu? E o reino da Sérvia. Agora a gente tem uma outra treta. Vamos lá. A gente acabou as duas primeiras tretas, beleza? França e Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. A gente tem essas duas tretas formadas. Aí a gente vai ver mais duas tretas que estão aqui. Primeiramente, Sérvia. A Sérvia, ela tinha essa aspiração a ser enorme, entendeu? Ela queria, porque queria ser, tipo assim, o maior império de todos. Ela tava se achou que tava podendo. E aí ela queria formar a Grande Sérvia. E aí a Grande Sérvia aconteceria quando a Sérvia conseguisse anexar alguns territórios do seu vizinho, entendeu? Mas quem que era o vizinho da Sérvia? No caso, o vizinho em questão era o Império Austro-Húngaro, a Áustria-Hungria. Lembra que eu falei isso antes ali? Que a Itália também tinha uma treta com a Áustria-Hungria? Então, a Sérvia vai querer super roubar outros territórios ali. E aí, o que acontece? A gente tem uma quarta treta, que o Império Otomano. Sabe o que é o Império Otomano? É a atual Turquia, beleza? E assim, tava decadente, coitado. Tava assim, mal do mal. E aí, esse império, inclusive, foi apelidado de o homem doente da Europa. Saca o nome? Então, virou um meme ambulante, né? Ambulante não, porque era um território que estava paradinho, mas você entendeu o que eu quis dizer. Bom, então, o Império Otomano, ele vinha sofrendo uma grande repressão de dois países. Primeiramente, Rússia, porque a Rússia ela queria se apossar dos estreitos de Bósforo e dos Dardanelos. Me perdoe se não é assim que fala, eu vou escrever aqui para ninguém ficar confuso, porque realmente a dicção falhou um pouco agora. E o segundo país era a Grã-Bretanha, que queria libertar a população árabe do domínio turco, assim, fazer um ato de caridade. Só que não, sempre tem interesse atrás, gente. Se você vê algum país fazendo bem para outro, para um grupo marginalizado, uma coisa assim, pode saber que tem interesse econômico atrás. E o interesse da Grã-Bretanha era explorar o petróleo do Oriente Médio, entendeu? E aí, essa situação dessa dupla repressão levou o governo otomano
a se aproximar da Alemanha, entendeu? Fazer ali uma aliança, dar uma mãozinha ali caso acontecesse alguma coisa. Então o Império Otomano vai lá, chega pra Alemanha e fala assim: então, queridíssima, em caso de guerra, alguma coisa assim, você vai me dar um apoio militar, um apoio técnico, né? Que assim, tá faltando um pouco. E no final das contas, esses são os fatores que levam à Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo, então, eu vou trazer os antecedentes, te explicar direitinho o porquê que esses fatores aconteceram e o porquê de fato a gente chegou à Primeira Guerra Mundial. É isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, deixa seu gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para sua família, para qualquer ser vivo, entendeu? Bem apelativa mesmo, porque vamos fazer com que conteúdos interessantes e necessários cheguem a mais pessoas. Ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e me segue no Instagram. Bom, lá no Instagram eu tô sempre postando diversos conteúdos, assim, variadaços, entendeu? Sobre vários assuntos. E eu também tô sempre conversando com vocês pelo Stories, pelo Direct. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, falem comigo, por favor, que aí a gente continua mais nessa vibe, entendeu? Que se não gostar também, fala comigo que a gente vai mudando a vibe um pouquinho. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê por aí. Tchau!